que eu vou falar com você neste vídeo é muito sério e profundo e teológico. Não é o tema e o assunto que muitos dos pregadores pregam e ensinam nos púlpitos das igrejas. Mas se você entender estas palavras, você entenderá a amplitude, a grandeza da graça e o significado das palavras de Jesus ao ladrão da cruz quando disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Eu quero falar sobre o pecado sem castigo, o pecado sem punição, o pecado que não nos tira do céu, que não invalida a graça sobre nós. Em hipótese alguma, ele tem o poder de nos condenar. É sobre isto que eu quero falar com você. O pecado sem juízo, o pecado sem punição. Venha comigo. Primeira coisa, e é a parte necessária que você precisa entender para entender a ideia do pecado sem castigo, do pecado sem punição, o pecado que não invalida a nossa salvação em hipótese alguma, é entender sobre a posição do pecado, a lei e a graça. Então, é muito importante que você entenda sobre o pecado, a lei e a graça. Para isso, vamos aprofundar teologicamente um pouquinho mais. Vamos. Muito importante que você saiba o poder que a lei tem sobre os vivos e não sobre os mortos. Romanos capítulo 7, versículo 1 diz: acaso vocês não sabem, irmãos? Pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre alguém apenas enquanto ele vive. Lembre-se bem, a lei só tem domínio sobre os vivos. A lei, saiba disso, como estrutura normativa divina, governa os vivos. Porém, quando a morte ocorre, a relação com a lei é encerrada. O salário do pecado é a morte, diz a lei. Romanos capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A morte é o pagamento final para aqueles que vivem sob o domínio do pecado. Contudo, para os que estão em Cristo, a morte não representa a condenação, mas o fim do poder da lei. Se a lei só tem poder sobre os vivos, então a morte significa o fim do poder da lei sobre nós. Mortos para o pecado e vivos para Deus, diz Romanos capítulo 6, versículo 11. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Ou seja, o crente que está em união com Cristo está morto para o poder do pecado e da lei. A graça assume a partir de agora da sua morte o lugar da lei como princípio regulador da vida. Entendeu até aqui? Continuemos esta poderosa reflexão. A partir daqui é importante você entender o pecado após a morte, o crente e o julgamento. Em João capítulo 5, versículo 24 diz: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será julgado, mas passou da morte para a vida. Para os crentes, o pecado foi completamente tratado na cruz. A morte física não traz castigo adicional, pois já houve justificação. Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz que está determinado que os homens morram uma só vez e depois disso o juízo. Ou seja, para quem não está em Cristo, a morte física não remove a dívida do pecado. Pelo contrário, confirma ainda mais o julgamento eterno. Porém, João disse: filhinhos, não pequeis. Mas, está lá em 1 João capítulo 2, versículo 1. Filhinhos, não pequeis, todavia, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. A intercessão de Cristo aqui
garante que o pecado não trará condenação ao crente. Lembra que eu falei? O pecado sem juízo, sem condenação? Ou seja, nem nesta vida e nem após a morte. A função do advogado aqui demonstra que Cristo mantém essa defesa continuamente diante do Pai. É muito importante então você entender a lei e a graça, a mudança de paradigma, ou seja, a lei como instrumento de condenação. Romanos capítulo 3, versículo 20, o texto diz: ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, pois a lei vem para dar pleno conhecimento do pecado. A lei tem poder enquanto estamos vivos e sujeitos a ela. Para os que estão em Cristo, a morte rompe definitivamente o domínio que a lei tem sobre nós. A graça e a justificação em Cristo. Colossenses capítulo 2, versículo 13 ao 14 diz: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele perdoou todas as nossas transgressões e cancelou o escrito de dívida que consistia em condenação e que nos era contrário. Ele, Jesus, removeu pregando na cruz. Ou seja, em Cristo, o poder da lei do pecado é cancelado na cruz. Não há espaço para o castigo após a morte para aqueles que pertencem a Cristo. Ou seja, quando nós aplicamos a semântica ao texto, a palavra morte, o termo grego aqui é thanatos, morte física, separação da alma e do corpo. Porém, a morte espiritual, que significa separação de Deus por causa do pecado. É muito simples agora você entender que, para os crentes, a morte física é a transição para a eternidade com Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 21 diz: para os ímpios, a morte confirma o estado de separação eterna de Deus. Isso deve ficar muito claro para nós. A lei só tem poder para os que estão vivos. A morte anula completamente o poder da lei sobre nós. Pense nisto. Já o termo graça, charis do grego, significa favor imerecido que nos livra do domínio do pecado e da lei. A graça de Deus em Cristo remove todo o castigo que a lei imputaria sobre nós. A palavra advogado, paracletos, significa alguém que intercede ou defende, conforme está escrito em 1 João capítulo 2, versículo 1. Ou seja, Cristo atua como nosso intercessor, assegurando que não haja condenação mesmo que pequemos. Por isso que João diz: filhinhos, não pequeis, todavia se pecardes, há um advogado junto ao Pai que intercede por vocês. Para os crentes, não há castigo após a morte. Cristo cumpriu a justiça divina em nosso lugar e o crente está livre do domínio da lei. A lei só condena enquanto vivos. Para os ímpios, a morte confirma o juízo e a separação de Deus. Para os que estão em Cristo, a morte é a transição para a plenitude da vida eterna com Deus. Ou seja, a exortação a não pecar, mas confiar na intercessão de Cristo, conforme João nos lembra, de não pecar, mas também nos dá a segurança de que Cristo é o nosso defensor. Então, o pecado sem juízo, o pecado sem condenação, é pelo fato de nós já estarmos mortos para o pecado, mortos para a lei e vivos para Deus por meio da graça de Cristo. Toda a exigência da lei
para os vivos em relação ao pecado, Cristo pagou naquela cruz. Não existe nada que nos separe do céu. Não existe para nós que estamos em Cristo, vivos em Cristo. É pecado sem juízo. Nós ainda estamos na matéria, sujeitos a errar. Mas Cristo assume a responsabilidade. Cristo, como intercessor, como advogado, ele intercede por nós para que não seja imputado o castigo e a condenação que o pecado exige. Por quê? Porque nós estamos mortos para o pecado, mas vivos em Cristo. Pense nisto.